Amazônia. Só de ouvir esse nome, na sua mente já surge um mundo completamente diferente. Florestas verdes sem fim, águas turvas, cor de café, uma sinfonia densa de sons da vida selvagem e uma sensação estranha de que aqui, cada folha, cada raiz, cada metro quadrado esconde algo que você não gostaria de encontrar no escuro. E essa sensação é totalmente justificada. Esta é a maior floresta tropical do planeta, lar de cerca de 10% de todas as espécies da Terra. Um ecossistema gigantesco, onde a vida floresce, mas onde a competição pela sobrevivência também é uma das mais intensas. Aqui existem criaturas belíssimas, exóticas, e também aquelas que até mesmo os habitantes locais mais experientes evitam. Neste vídeo, vamos explorar 5 das criaturas mais assustadoras da Amazônia. Predadores, parasitas e máquinas vivas moldadas por milhões de anos de evolução. E acredite, depois de assistir você pode passar a enxergar essa floresta com outros olhos. Se você gosta de conteúdos que exploram os mistérios da natureza como este, não esqueça de deixar um like, escrever um comentário me dizendo qual criatura mais te impressionou e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias fascinantes. Quando se fala das criaturas perigosas da Amazônia, muitas pessoas logo pensam nas piranhas ou na anaconda. Mas, na realidade, o verdadeiro dominador das águas dessa região é um réptil antigo, o jacaré-açu. Ele existe desde a época dos dinossauros e, ao longo de milhões de anos de evolução, quase não precisou mudar, porque desde o início já era uma máquina de caça perfeita. Com um comprimento que pode chegar a 6 metros, equivalente a 2 carros enfileirados, e um peso de cerca de 500 quilos, o jacaré-açu é um dos predadores mais temíveis tanto em terra quanto na água. Sua pele de cor preta profunda permite que ele se misture completamente às águas turvas e marrons do rio Amazonas, especialmente à noite. E é justamente a escuridão que é o seu território. Quando o sol se põe, a floresta se transforma em outro mundo. Os sons de insetos, sapos e criaturas noturnas ecoam por toda parte. Nesse cenário, o jacaré-açu surge silenciosamente. Ele quase não se move, apenas flutua na superfície com os olhos e as narinas expostos. Para qualquer animal que venha beber água, ele é completamente invisível. Há apenas um único sinal: seus olhos vermelhos refletindo a luz como 2 brasas no meio da noite. E geralmente, isso é a última coisa que a presa vê. A capacidade de caça do jacaré-açu é extremamente variada. Ele come tudo o que consegue capturar: peixes, tartarugas, capivaras, o maior roedor do mundo, cervos, antas, macacos. Houve até casos em que ele puxou bois ou cavalos para dentro da água diante dos olhos das pessoas. Diferente de muitos outros crocodilianos que evitam humanos, o jacaré-açu é grande o suficiente para considerar um adulto como uma presa em potencial. Sua mordida é uma das mais fortes do reino animal. Sua mandíbula pode exercer uma força de milhares de newtons, comparável à do crocodilo marinho, que detém o recorde de força de mordida. Mas o que é assustador não é apenas a força, e sim a maneira como ele elimina sua presa. O jacaré-açu não mastiga. Ele agarra a presa, puxa-a para debaixo d'água e executa o giro da morte, girando sobre o próprio eixo para rasgar pedaços de carne. A vítima geralmente se afoga antes mesmo de perceber completamente o que está acontecendo. Para os habitantes locais, o jacaré-açu não é apenas um medo, mas uma realidade cotidiana. Os pescadores sabem bem que, se um barco virar, nadar até a margem pode ser um erro fatal. Na água, o movimento é o principal estímulo para o ataque. Em contrapartida, agarrar-se ao barco e permanecer imóvel pode ser a única chance de sobrevivência. No século XX, o jacaré-açu foi caçado quase até a extinção devido ao alto valor de sua pele. Na década de 1960,
sua população caiu a níveis alarmantes. No entanto, graças a medidas de proteção e à proibição da caça, sua população se recuperou significativamente. Hoje, o jacaré-açu voltou a ser o dominador silencioso da Amazônia. Sem precisar rugir, sem precisar perseguir, ele apenas espera. E em um mundo onde o erro significa morte, essa paciência é a arma mais assustadora de todas. Se o jacaré-açu representa a força bruta, a aranha armadeira é a personificação de um medo sutil e inesperado. Esta não é uma aranha que tece teias esperando a presa. É uma caçadora ativa, que se move constantemente pela floresta durante a noite, exatamente como sugere o nome armadeira ou errante. Durante o dia, ela se esconde em locais escuros e úmidos, sob troncos apodrecidos, dentro de ocos de árvores, cupinzeiros, frestas de paredes e, mais assustador ainda, dentro das próprias casas das pessoas. Ela pode se esconder em sapatos, roupas ou até em cachos de banana nos mercados. Isso a torna uma das poucas criaturas perigosas que você pode encontrar no cotidiano. Em termos de tamanho, ela não é muito grande, apenas do tamanho da palma da mão contando as pernas. Mas sua aparência é o que causa verdadeiro desconforto. O corpo coberto por pelos rígidos, dando uma sensação de veludo áspero, e 8 olhos alinhados em 2 fileiras frontais, sempre voltados para frente como um observador constante. Embora sua visão não seja excelente, ela é extremamente sensível a vibrações, o que lhe permite localizar presas no escuro quase perfeitamente. O que torna essa aranha diferente não é apenas seu veneno, mas também seu comportamento. A maioria das aranhas foge ao encontrar humanos, mas a foneutria não. Ela se ergue, levanta as 2 patas dianteiras, revela suas quelíceras avermelhadas e se prepara para atacar. Ela não se defende, ela luta ativamente. E o mais assustador é que ela é plenamente capaz de fazer isso. O veneno da aranha armadeira é considerado um dos mais potentes entre as aranhas. Trata-se de uma neurotoxina que atua diretamente no sistema nervoso da vítima. Logo após a picada, surge uma dor intensa que se espalha rapidamente pelo corpo. Em seguida, aparecem uma série de sintomas perigosos: salivação excessiva, tontura, batimentos cardíacos acelerados, aumento da pressão arterial, espasmos musculares. Em casos graves, a vítima pode sofrer paralisia dos músculos respiratórios e morrer por parada cardíaca. Para crianças, a picada pode ser fatal em poucas horas se não houver tratamento imediato. Adultos têm maiores chances de sobrevivência, mas ainda enfrentam grande risco sem o soro antiveneno. Todos os anos, milhares de casos de picadas dessa aranha são registrados no Brasil. E, de forma preocupante, muitos acontecem em situações comuns, como quando alguém coloca o pé no sapato sem verificar o interior. Por isso, os moradores locais têm um hábito aparentemente simples: sempre sacudir os sapatos antes de usá-los. Isso não é excesso de cautela, mas uma regra de sobrevivência. A aranha armadeira não é a maior nem a mais forte das criaturas, mas é uma prova clara de que, na natureza, o perigo não está no tamanho, e sim na forma como um organismo evolui para aproveitar todas as suas vantagens. E às vezes, o mais assustador é aquilo que pode estar bem ao seu lado sem que você sequer perceba. Número 3. Anaconda verde. Se a Amazônia é um gigantesco campo de batalha da evolução, então a anaconda é a máquina de guerra perfeita debaixo d'água. Ela não é a cobra mais longa do mundo, mas certamente é a mais pesada. Uma massa colossal de músculos vivos, projetada para um único propósito: dominar e eliminar a presa. Uma anaconda adulta pode medir de 6 a 7 metros de comprimento, pesando mais de 200 quilos. Seu corpo é espesso como o de um ser humano, coberto por uma pele verde-oliva com manchas negras.
uma camuflagem perfeita no ambiente de pântanos e águas cheias de vegetação. Quando permanece imóvel, praticamente desaparece da vista, restando apenas um silêncio suspeito. Diferente de muitas outras cobras, a anaconda está quase totalmente ligada à água. Nesse ambiente, ela se torna extremamente ágil, podendo nadar quilômetros sem se cansar. Em terra firme, por outro lado, é lenta e desajeitada. Por isso, a maior parte de sua vida ocorre em pântanos, florestas alagadas e rios de corrente lenta da Amazônia. A estratégia de caça da anaconda é uma combinação de paciência e explosão. Ela se esconde em águas rasas ou se enrola em galhos, permanecendo imóvel por horas, até dias. Quando a presa se aproxima o suficiente, basta um momento de descuido. Ela lança um ataque tão rápido que é quase impossível de ver. Sem veneno, sem rugido, apenas força. A anaconda envolve a presa com seus anéis musculares gigantescos. Cada volta se aperta com uma força de centenas de quilos. E o mais assustador é, ela não aperta apenas uma vez. Cada vez que a presa expira, o aperto se intensifica um pouco mais, até que a vítima não consiga mais inspirar. A morte chega lentamente, em desespero, durando de alguns minutos até quase 10 minutos. Não é que os ossos sejam esmagados, como muitos pensam, mas sim o sistema circulatório que é comprimido. O sangue não consegue chegar ao cérebro e ao coração, e a vida se apaga gradualmente. Depois vem a fase que mais aterroriza muitas pessoas, a deglutição. A mandíbula da anaconda é ligada por ligamentos elásticos, permitindo que se expanda a tamanhos extraordinários. Ela pode engolir inteira uma capivara de dezenas de quilos, ou até mesmo um jacaré pequeno. Sua mandíbula se move alternadamente, pouco a pouco engolindo a presa para dentro. Esse processo pode levar horas. Após uma grande refeição, a anaconda pode passar meses sem comer. Ela permanece imóvel, quase sem se mover, digerindo a presa dentro de seu corpo gigantesco. Embora raros, ataques a humanos podem ocorrer. No entanto, na natureza, o ser humano não é seu alvo preferido. Para as tribos amazônicas, a anaconda não é apenas um animal, é um símbolo, um espírito das águas, uma criatura ligada a histórias míticas, cheias de reverência. E não é difícil entender por quê. Quando você vê algo capaz de engolir um animal inteiro, você não apenas teme, você respeita. Número 4. Peixe parasita candiru. Nem todo o horror vem do tamanho. Às vezes, o que mais assombra os humanos são criaturas tão pequenas que se tornam quase invisíveis. O candiru é o exemplo perfeito. Este é um peixe pequeno, translúcido, com apenas alguns centímetros de comprimento, fino como um palito. Nas águas turvas da Amazônia, ele praticamente desaparece por completo. Seu corpo é tão transparente que é possível ver seus órgãos internos e o sangue em seu interior. Mas o que torna o candiru assustador não é sua aparência, e sim a forma como ele vive. O candiru é um parasita. Ele não caça da maneira convencional. Em vez disso, ele procura um hospedeiro. Com receptores químicos extremamente sensíveis, consegue detectar resíduos como amônia e urina liberados por peixes maiores através das brânquias. Esse é o sinal que o guia. Ao encontrar o alvo, o candiru avança e entra nas brânquias do peixe, uma das regiões mais sensíveis, e se fixa firmemente com espinhos afiados na cabeça. Esses espinhos funcionam como ganchos, impedindo que ele seja expulso. Depois disso, ele começa a sugar sangue. Em poucos minutos, seu pequeno corpo incha por estar cheio de sangue. Em seguida, ele se desprende, deixando para trás ferimentos sangrantes nas brânquias do peixe. Um processo rápido, preciso e frio. Mas o que tornou o candiru famoso no mundo inteiro está nas histórias muito mais assustadoras. No folclore amazônico, existe a lenda de que o candiru pode entrar no corpo humano pela uretra quando a pessoa urina na água. Ele seria atraído pelo fluxo de urina, semelhante ao sinal das brânquias dos peixes, e encontraria uma forma de penetrar. Uma vez dentro,
Seus espinhos tornam a remoção extremamente difícil e dolorosa. As consequências descritas são terríveis: dor intensa, sangramento, infecção e a necessidade de cirurgia para removê-lo. Durante muitos anos, cientistas consideraram isso um exagero ou apenas uma lenda. No entanto, um caso registrado em 1997 levou a comunidade médica a reavaliar essa possibilidade. Embora ainda haja controvérsias, essa ocorrência, embora extremamente rara, não foi totalmente descartada. Por isso, os moradores locais adotam hábitos muito específicos para se proteger. Para eles isso não é brincadeira, mas um risco real. O candiru não é grande, não é forte, não tem veneno, mas ele explora um medo muito mais primitivo, a invasão do interior do corpo. E às vezes, é exatamente isso que tira o sono das pessoas. Número 5. Rã venenosa da floresta. Se você tivesse que escolher a criatura mais inofensiva desta lista, quase certamente seriam as pequenas e coloridas rãs da floresta amazônica. Elas não têm presas, não têm garras, não rugem nem espreitam. Elas apenas ficam paradas sobre folhas úmidas, brilhando como joias vivas no meio da escuridão da floresta. Seu tamanho geralmente é apenas o de um polegar, e algumas espécies são tão pequenas que cabem na ponta de um dedo mínimo. Mas suas cores são impossíveis de ignorar: amarelo intenso como o sol, azul elétrico, vermelho ardente como o fogo, laranja vivo, verde esmeralda, tudo combinado com padrões pretos de forte contraste. Elas parecem mais uma obra de arte do que um ser vivo. E é justamente essa beleza que é a armadilha. Na natureza, cores vibrantes raramente são aleatórias. Elas são um aviso, uma mensagem clara para os predadores. Não toque. Esse fenômeno é chamado de coloração de advertência, e as rãs venenosas são um dos exemplos mais perfeitos disso. Aqueles que testam geralmente não têm uma segunda chance. O representante mais perigoso desse grupo é a rã dourada venenosa, uma pequena rã que vive nas florestas tropicais da Colômbia, próxima à região amazônica. Ela mede apenas cerca de 5 centímetros, mas a quantidade de veneno em um único indivíduo é suficiente para matar de 10 a 20 adultos. Essa toxina se chama batracotoxina, uma das substâncias mais potentes já conhecidas. Ela atua diretamente nos canais de sódio das células nervosas, interrompendo completamente a transmissão de sinais. O resultado é paralisia, arritmia cardíaca e, por fim, parada do coração. O mais assustador é: você não precisa ser mordido, basta tocar. A toxina pode ser absorvida pela pele. Um simples contato com a pele úmida dessa pequena rã pode ser suficiente para causar a morte em pouco tempo. E até hoje, não existe um antídoto específico. Os povos indígenas da Amazônia e da Colômbia compreenderam esse poder muito antes da ciência moderna. Eles não evitam, eles utilizam. Com conhecimentos acumulados ao longo de gerações, transformaram o veneno das rãs em uma arma de caça. Quando estimulada pelo calor, a rã secreta o veneno em forma de gotículas brancas sobre a pele. Os caçadores coletam cuidadosamente essa substância e a aplicam nas pontas de pequenas flechas. Apenas uma rã é suficiente para envenenar dezenas de flechas, cada uma capaz de matar a presa em poucos segundos. Curiosamente, a carne do animal caçado ainda pode ser consumida. A concentração de toxina no corpo da presa não é suficiente para prejudicar os humanos, mas é suficiente para derrubar a vítima. Trata-se de um equilíbrio biológico extremamente delicado, resultado de milhares de anos de observação e experimentação. Mas há um fato ainda mais interessante: a própria rã não produz o veneno. Ela o obtém a partir da alimentação, de formigas, ácaros e outros pequenos insetos. Esses, por sua vez, absorvem toxinas de plantas. A rã apenas acumula e concentra o veneno em seu corpo. Se criada em ambiente artificial e alimentada com comida comum, como grilos, após algumas gerações ela perde completamente sua toxicidade.
Isso significa que seu perigo não vem apenas dela mesma, mas de todo o ecossistema em que vive. A Amazônia não apenas cria essas criaturas, ela as arma. Separada da floresta, a rã é apenas um pequeno animal bonito e inofensivo. Mas, em seu habitat natural, ela se torna uma das criaturas mais letais do planeta. E é exatamente isso que torna as rãs venenosas tão especiais. Não por seu tamanho nem por sua força, mas porque são uma prova viva de que, na natureza, a beleza às vezes é o aviso mais perigoso de todos. A Amazônia não é apenas uma floresta, é um mundo vivo, onde cada criatura, grande ou pequena, é resultado de milhões de anos de evolução contínua. O que acabamos de ver não são monstros, mas obras-primas perfeitas da natureza, criadas para sobreviver em um ambiente duro e altamente competitivo. Do jacaré-açu dominando a escuridão, à aranha armadeira agressiva, à gigantesca anaconda, ao misterioso candiru e às vibrantes rãs venenosas, todos têm um papel próprio nesse ecossistema complexo. Eles não existem por acaso, estão interligados, dependem uns dos outros, formando uma rede de vida sofisticada onde a perda de um único elo pode afetar todo o sistema. E é isso que torna a Amazônia especial, mas também extremamente frágil. Se você achou este vídeo interessante, deixe um like, compartilhe sua opinião com um comentário e inscreva-se no canal para continuar explorando muitos outros mistérios incríveis do mundo natural. Até a próxima jornada! Você já imaginou que existem animais tão raros que nem mesmo um biólogo dedicado conseguiria ver na natureza? Alguns deles estão sumindo do planeta Terra, e o mais triste é que podem desaparecer ainda este ano. Neste vídeo, vamos conhecer 15 criaturas que são mestres do disfarce, e ver uma delas já seria motivo para se gabar a vida inteira, desde um marsupial com menos de 10 indivíduos restantes, até peixes que andam no fundo do mar usando suas barbatanas como pernas. Alguns se escondem nas florestas densas, outros vivem nas profundezas do oceano, e a criatura número 1 é tão rara que a história registra apenas 3 encontros. Qual delas você achou mais chocante? Comente aqui embaixo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder as próximas curiosidades. Na posição 15, a vaquita. A vaquita é o mamífero marinho mais raro do planeta e, infelizmente, restam apenas cerca de 10 indivíduos. Isso mesmo, uma espécie inteira que você pode contar nos dedos e ainda sobram dedos. Em 2024, todas as vaquitas restantes vivem no Golfo da Califórnia, no México. Tente imaginar, uma espécie inteira que mal encheria uma sala de reuniões. As vaquitas medem cerca de 1,5 metros e são facilmente reconhecíveis pelas manchas escuras ao redor dos olhos, como se tivessem passado a noite em claro, e um anel preto ao redor da boca, o que as deixa muito fofas. Mas não se deixe enganar pela aparência, porque a história por trás é de partir o coração. Em 1997, elas tinham cerca de 600 indivíduos. Apenas algumas décadas depois, a pesca ilegal com redes de emalhar levou essa espécie à beira da extinção. Em 2017, o projeto de resgate Vaquita CPR tentou salvar uma fêmea, mas ela morreu de estresse, forçando a interrupção do programa. A cada ano, as vaquitas continuam morrendo presas nas redes de pesca da totoaba, um peixe cuja bexiga natatória é traficada por $100 mil o quilo. Em 2022, o monitoramento acústico registrou apenas 8 chamados diferentes, indicando que a população estava abaixo de 10 indivíduos. Será que teremos que admitir que as vaquitas podem ser extintas na nossa geração? Organizações de conservação prevêem que elas podem desaparecer completamente antes de 2030. A natureza criou essa espécie única, e os humanos estão assinando a sentença final. Comente se isso te tocou.
Na posição 14, o okapi. Essa girafa com roupa de zebra brincou de esconde-esconde com a humanidade por séculos. Prepare-se para conhecer o unicórnio da vida real da África. O okapi só vive nas densas florestas do Congo, e só em 1901 a ciência ocidental o encontrou. Antes disso, muitos pensavam que era apenas uma lenda para contar histórias. A aparência do okapi é uma mistura inesperada. Corpo de girafa, pernas traseiras listradas como zebra, um toque de antílope e um casaco marrom chocolate que o deixa elegante. O okapi mede cerca de 2 metros de altura e tem uma língua azul de 45 centímetros, tão longa que pode limpar os próprios olhos e ouvidos sem ajuda. O interessante é que ninguém sabe exatamente quantos existem, porque eles vivem em florestas tão densas que, ao entrar, você perde o sinal, a direção e a esperança. Em 2012, as estimativas variavam de 10 mil a 35 mil indivíduos, um número enorme que mostra o quão bem eles se escondem. Em 2013, o assassinato de 14 okapis em um centro de conservação chocou o mundo. Eles são tão raros que guias locais com 40 anos de experiência na floresta só viram okapis 2 ou 3 vezes na vida. A natureza escondeu essa criatura no coração da África por milhares de anos, e o okapi continua muito sério em seu jogo de esconde-esconde. Na posição 13, o ajolote, também conhecido como axolote. Esta é uma criatura que hackeia o jogo da vida com a capacidade de regenerar o cérebro, o que já parece inacreditável. O ajolote é um tipo de salamandra mexicana extremamente especial, porque nunca cresce, vivendo a vida inteira em um estado de eterna juventude. Na verdade, eles só existem nos canais de Xochimilco, perto da cidade do México. Mas qual é o seu maior superpoder? O ajolote pode regenerar o cérebro, o coração e a medula espinhal, tipo um personagem principal de filme de super-herói. No entanto, na natureza, eles estão quase extintos. Em 1998, havia 6 mil indivíduos por quilômetro quadrado. Em 2014, restavam apenas 35 indivíduos devido à poluição e urbanização. Em 2018, 2 semanas de busca resultaram em um redondo zero. Ironicamente, milhões de ajolotes vivem em laboratórios. Em 2020, um cientista levou 3 anos para encontrar um único indivíduo selvagem. É tão raro que vê-los é como ganhar na loteria. Na posição 12, o kakapo. Este é um papagaio que não sabe voar, mas cheira a perfume natural. O kakapo é o papagaio mais raro e peculiar do planeta. Ele não voa, pesa até 4 quilos e prefere andar à noite para não cansar as asas. Em 2024, restam apenas 247 indivíduos no mundo. E o mais especial é que cada um tem um nome próprio. É rastreado por GPS e monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais cuidado do que celebridades. Cada indivíduo vale milhões de dólares em esforços de conservação. E não para por aí. O kakapo ainda exala um cheiro doce de mel com flores. Um perfume natural. Houve um tempo, em 1974, em que restavam apenas 18 machos da espécie. Parecia que tudo estava perdido. Felizmente, a população foi salva a tempo. Quer conhecer um kakapo? Precisa pedir permissão ao governo da Nova Zelândia. Realmente raro e difícil de encontrar. Na posição 11, o golfinho do Irrawaddy. Esta é uma espécie de golfinho que sabe fazer negócios com os humanos. Os golfinhos do Irrawaddy vivem em rios e áreas costeiras do Sudeste Asiático e, atualmente, restam apenas cerca de 7 mil indivíduos. Eles têm uma cabeça redonda e fofa, sem bico pontudo, e sempre parecem estar sorrindo socialmente. Mas o ponto alto é a parceria com os pescadores de Mianmar. Por centenas de anos, os golfinhos batiam as barbatanas para alertar sobre os peixes e os pescadores compartilhavam a presa.
uma colaboração sem contrato, mas extremamente confiável. Infelizmente, em 2015, restavam apenas 6 indivíduos idosos que ainda se lembravam dessa tradição. Em 2018, a população no rio Mekong caiu para 85 indivíduos devido a barragens hidrelétricas. Em 2020, o rio Mahakam, na Indonésia, registrou apenas 3 indivíduos. O mais doloroso é que, em 2022, o último golfinho colaborador morreu, encerrando uma tradição milenar. Uma bela história que está se tornando uma memória. Na posição 10. O tubarão-anjo. Este é um tubarão achatado como um tapete que respira no fundo do mar. Conheça o tubarão mais achatado e também o mestre do esconde-esconde do oceano. O tubarão-anjo tem um corpo achatado como uma raia, e sua especialidade é se enterrar na areia, deixando apenas os olhos para fora para observar o mundo. Tipo, estou aqui, mas não estou. Antigamente, eles eram muito comuns no Mediterrâneo e no Atlântico, mas agora, o tubarão-anjo está em estado de conservação extremamente crítico. Em 2019, cientistas marinhos registraram apenas cerca de 100 indivíduos ao longo da costa europeia. Dá um calafrio só de pensar. Você consegue imaginar um tubarão que passa 95% da vida parado, fingindo ser areia do mar? O mais triste é que, nos anos 80, pescadores capturavam milhares deles por ano. No entanto, em 2015, esse número caiu para menos de 5 por ano. Não porque eles ficaram mais bonzinhos, mas porque os tubarões quase acabaram. Em 2020, um mergulhador nas Ilhas Canárias conseguiu fotografar um tubarão-anjo após 15 anos de busca, e a foto viralizou imediatamente. Eles podem atingir até 2 metros de comprimento, viver 35 anos e esperar pacientemente por suas presas como um mestre zen na areia. Em 2022, um programa de monitoramento nas Canárias identificou apenas 32 indivíduos únicos através de seus padrões de pele. Eles são tão raros que os cientistas estão dispostos a oferecer recompensas por cada avistamento confirmado. A natureza criou este mestre do disfarce, e os humanos o estão exterminando rápido demais. Não se esqueça de assistir ao nosso vídeo sobre galinhas exóticas raras e marque seus amigos que amam tubarões raros. Em nona, o panda vermelho. A joia introvertida do Himalaia. O panda vermelho é tão único que foi classificado em uma família própria. Tipo, não gosta de compartilhar a mesa para evitar o burburinho. Eles parecem macacos de pelo ruivo, cauda felpuda e listrada, um rostinho fofo, mas com uma vibe de por favor não me incomode. Na natureza, restam menos de 10 mil indivíduos, vivendo em florestas de bambu nas montanhas do Nepal, Butão e China. Infelizmente, em apenas 20 anos, a população diminuiu em 50%. Eles são extremamente solitários. Macho e fêmea só se encontram por alguns dias a cada ano para acasalar, e depois, cada um para sua casa. Em 2017, os guardas florestais no Nepal tiveram que patrulhar por 8 anos para ver é realmente muito raro na natureza. Os pandas vermelhos passam até 80% do tempo nas árvores, apenas comendo bambu e dormindo. Uma rotina que muitos de nós sonharíamos em ter. Em 2019, armadilhas fotográficas instaladas no Butão registraram pela primeira vez a imagem de uma mãe e seus filhotes gêmeos, após 10 anos de monitoramento contínuo. Foi realmente um momento de ouro. Mas aí, em 2020, 5 indivíduos foram caçados ilegalmente na Índia, causando uma onda de indignação global. Apesar de serem tão fofinhos, a pelagem densa os torna mais vulneráveis às mudanças climáticas, o que é preocupante, né? Em 8º lugar, temos o cão cantor da Nova Guiné, um cachorro que uiva como lobo e canta como um legítimo cantor de MPB. É, sem dúvida, um dos cães mais raros e talentosos do nosso planeta.
O cão-cantor da Nova Guiné foi considerado extinto na natureza por 50 anos, até ser redescoberto, de surpresa, em 2020. O mais especial neles não é a aparência, mas sim a voz única. Parece um uivo de lobo, mas com a melodia de uma baleia. É algo que, ao ouvir uma vez, você nunca mais esquece. Em 2016, havia apenas 200 indivíduos em cativeiro no mundo todo, todos descendentes de 8 cães originais dos anos 1960. Em 2020, cientistas confirmaram a existência de 15 indivíduos selvagens através de testes de DNA. Em 2021, pela primeira vez em 45 anos, foi gravado um coro natural desses cães na natureza. Eles vivem em altitudes que variam de 3.000 a 4.000 metros, tão misteriosos que os nativos consideram um encontro com eles um presságio espiritual. Em sétimo lugar, temos o orangotango de Sumatra. Uma espécie tão rara que, se você vir um, vale a pena tirar uma foto e se gabar o ano inteiro. O orangotango de Sumatra é o primata mais raro do mundo. Atualmente, existem apenas cerca de 14.000 indivíduos vivendo em florestas cada vez mais fragmentadas na Indonésia. Comparados aos seus primos de Bornéu, eles são mais esbeltos, com cabelos mais longos, parecendo verdadeiros artistas da selva. Mas a cada ano, cerca de 1.000 indivíduos desaparecem devido ao desmatamento. É de gelar a espinha. Em 2018, os cientistas descobriram o orangotango de Tapanuli, mas a alegria durou pouco ao saber que restavam apenas 800 indivíduos. Eles passam 95% do tempo nas árvores, são extremamente inteligentes, usam 32 tipos de ferramentas e até usam folhas para limpar a boca. Esses arquitetos da floresta estão perdendo suas casas a cada dia. Na sexta posição, temos o pavão argus, uma ave com penas de 2 metros, mas que é mais difícil de encontrar do que ganhar na loteria. O pavão argus é considerado a obra-prima mais misteriosa das aves florestais do Sudeste Asiático. Este pavão possui uma cauda de até 2 metros, coberta por centenas de olhos dourados que parecem pinturas feitas à mão. Eles vivem escondidos nas florestas de Bornéu, Sumatra e Malásia, e são tão tímidos que, ao menor sinal de gente, somem como ninjas. Para os ornitólogos, avistar um pavão argus é considerado o evento do ano. O mais espetacular é o ritual de acasalamento elaborado. O macho limpa as folhas do chão, criando um palco circular de 3 metros de diâmetro, e então exibe sua plumagem gigante como se estivesse desfilando em um evento de alta costura. Foi só em 2015, após 5 anos de armadilhas fotográficas, que esse ritual foi registrado por completo em Bornéu. A população de pavões argus na natureza ainda é um mistério, pois a floresta é muito densa. Em 2018, um ornitólogo britânico passou 43 dias procurando e não conseguiu avistar um único exemplar. O canto dele soa como metal batendo e só é emitido por 2 minutos ao amanhecer. Em 2020, um guia malaio com 30 anos de experiência confessou que só encontrou o pavão argus 4 vezes na vida. Cada pena da cauda possui até 40 olhos perfeitos. Realmente, uma obra-prima emplumada que a natureza fez questão de esconder a 7 chaves. Em quinto lugar, temos a preguiça anã de 3 dedos. Uma espécie inteira que vive apertada em uma ilha pequena como a palma da mão. Esta é a menor e mais rara preguiça do planeta. Tão rara que, se fizéssemos uma chamada, eles provavelmente dormiriam antes de terminarmos. A preguiça anã de 3 dedos vive exclusivamente na ilha Escudo de Veráguas, no Panamá, que tem uma área de apenas 4 km², menor que muitos bairros por aí. A população total atual é de menos de 500 indivíduos, o que é de cortar o coração,
Você consegue imaginar uma espécie inteira presa em um mapa tão pequeno quanto um parque? Elas são 40% menores que as preguiças comuns, pesando apenas 2,5 kg. Se você as pegasse no colo, seriam mais leves que uma mochila escolar. O preocupante é que, em 2013, levantamentos registraram apenas 79 indivíduos, o que as colocou oficialmente na lista de espécies criticamente ameaçadas. O mais inacreditável é que elas passam a vida inteira em apenas 5 árvores de mangue vermelho. Em 2018, um biólogo passou 3 semanas na ilha e só encontrou 2 exemplares. Em 2019, um furacão de categoria 3 atingiu a ilha, e os cientistas temeram que 30% da população tivesse desaparecido. Elas são tão lentas que algas crescem em seus pelos, camuflando-as de verde e mostrando que são preguiças de verdade. Infelizmente, em 2020, moradores relataram que turistas ilegais estavam capturando as preguiças para tê-las como animais de estimação, enquanto a ilha ainda não tinha uma área de conservação oficial. Compartilhe se você acha que esta ilha precisa de uma proteção ainda mais rigorosa. Em quarto lugar, a tartaruga gigante de casco mole do Yangtze. Uma espécie tão rara que, se fossem para um churrasco, não encheriam nem uma mesa de bar. Esta é a tartaruga mais rara do mundo. Tão rara que, se fizessem um almoço de família, ainda sobrariam cadeiras. Atualmente, restam apenas 4 indivíduos registrados. 2 no zoológico de Suzhou, na China, uma no lago Dongmo e outra no lago Xuancan, no Vietnã. Dá para ver que o futuro dessa espécie é tão frágil quanto um casco rachado. O mais triste é que o destino de toda a espécie está nas costas desses 4 anciãos. Elas podem chegar a 2 metros de comprimento, pesar 100 quilos e viver mais de 100 anos. Mas o problema é que só começam a reproduzir depois dos 30 anos. Em 2019, a última fêmea em Suzhou morreu durante um procedimento de inseminação artificial, deixando um macho solteirão por força do destino. Em 2020, a descoberta de mais um indivíduo no Vietnã, usando sonar, deixou o mundo em polvorosa. Mas em 2021, os cientistas admitiram que as chances de salvar a espécie eram de menos de 5%. Em 2022, o DNA ambiental confirmou a existência de pelo menos mais um indivíduo, mas ninguém sabe ainda onde ele está. Posição 3. Mico-leão dourado. Pequenino no tamanho, mas com a imponência de um verdadeiro rei da selva em miniatura. O mico-leão dourado é considerado o primata mais bonito do Brasil, com uma pelagem dourada que brilha como o sol e uma juba que dá vontade de ficar admirando para sempre. Mas não se deixe enganar pela sua aparência fofa, não. Em 1970, restavam apenas 200 indivíduos em todo o mundo, vivendo espalhados em pequenos pedaços da Mata Atlântica. Felizmente, esta é uma história de conservação com final feliz. Graças a esforços persistentes, em 2015, a população aumentou para 1.600 indivíduos. No entanto, em 2016, a febre amarela chegou, levando 30% da população em apenas 6 meses. É de cortar o coração. Eles pesam apenas 600 gramas, mas são muito valentes na defesa do seu território. Em 2020, pela primeira vez, primatas selvagens foram vacinados em massa. E em 2022, a população atingiu 2.500 indivíduos, embora ainda haja preocupações com a consanguinidade. Pequeninos assim, mas são um verdadeiro símbolo de esperança para a conservação brasileira. Em segundo lugar, temos a equidna de bico longo, uma raridade da natureza. Este é um mamífero, mas que bota ovos e é raríssimo de se encontrar. É uma das criaturas mais estranhas do planeta, tão rara que é mais fácil pegar sinal de celular no meio do Pantanal do que encontrar uma dessas.
A equidna de bico longo da Nova Guiné pertence ao grupo dos monotremados, ou seja, tem pelos, produz leite, mas ainda assim, bota ovos. A aparência é de um bicho pré-histórico, cheia de espinhos, com um focinho longo e curvo, parece que saiu de um filme de 160 milhões de anos atrás. Atualmente existem 4 espécies, todas criticamente ameaçadas, com apenas cerca de 20 fotos confirmadas no total. Em 2007, a espécie de Attenborough foi redescoberta depois de 62 anos sumida. Elas vivem em altitudes de 3 a 4 mil metros, e depois de 18 anos de pesquisa, os cientistas só conseguiram ver 2 indivíduos vivos. A cada reprodução, elas botam apenas um ovo, que choca por 10 dias. E, em 2020, o DNA ambiental indicou que pode haver menos de 1.000 indivíduos restantes. Em primeiro lugar, o peixe-mão. Este é um peixe que não gosta de nadar, mas adora caminhar. Na verdade, ele é o personagem mais excêntrico da nossa lista. O peixe-mão usa suas barbatanas como se fossem mãos com dedos para andar no fundo do mar, o que é hilário e inacreditável ao mesmo tempo. Existem 14 espécies de peixe-mão no mundo, sendo que 9 estão criticamente ameaçadas e 4 podem já estar extintas. Apenas o peixe-mão vermelho, perto da Tasmânia, tem entre 20 e 40 indivíduos restantes, menos até do que uma turma de escola. Em 2020, o peixe-mão liso tornou-se a primeira espécie de peixe marinho a ser extinta na era moderna. Eles têm apenas 15 centímetros de comprimento e andam como gatinhos aprendendo a andar. Cada espécie vive em uma área de menos de 10 quilômetros quadrados. Então, em 2016, um barco de arrasto destruiu 50% do seu habitat em apenas uma noite. Que coisa, não é? Em 2022, uma nova espécie foi descoberta com apenas 30 indivíduos, desaparecendo tão rápido que, antes de ficar famosa, já está quase extinta. A natureza sempre esconde maravilhas que, às vezes, a gente só descobre quando estão prestes a desaparecer. Desde os seres mais minúsculos até aqueles que parecem imortais, todos estão clamando por ajuda, cada um à sua maneira. Existem espécies que você talvez nunca tenha ouvido falar, outras que você só viu em algumas fotos raras, mas cada criatura é uma peça insubstituível do nosso planeta. Espero que, depois deste vídeo, a gente não só se admire com o que é estranho, mas também aprenda a valorizar e proteger ainda mais. Se alguma história te fez pensar, deixe um comentário, dê um like e se inscreva no canal para juntos espalharmos o amor pela natureza. Até a próxima, com mais curiosidades e coisas estranhas. Você já viu uma cabra escalar um penhasco íngreme como em um filme de ação? No vídeo de hoje, vamos explorar as 15 espécies de cabras selvagens mais incríveis do mundo, desde os mestres escaladores do Himalaia, Pamir, até os guerreiros de chifres curvos do Oriente Médio e da Europa. Cada espécie possui uma resistência extraordinária, uma camuflagem de alto nível e habilidades de sobrevivência que fazem até os predadores pensarem 2 vezes. Garanto que você vai ficar de queixo caído depois de assistir. Se você gostou deste conteúdo, lembre-se de curtir, comentar qual cabra mais te impressionou e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Número 1. A cabra Kunlun. A cabra Kunlun, ou Capra Hercus kunlunensis, vive na remota cadeia de montanhas Kunlun, na China, um dos lugares mais altos e áridos do mundo. Esta espécie impressiona pelo tamanho e força. Machos adultos podem pesar até 120 quilos, ostentando um par de chifres longos e espiralados, enquanto as fêmeas são menores, ágeis, com chifres finos para escalar e proteger os filhotes. Seus corpos são robustos, cobertos por uma pelagem marrom acinzentada que engrossa no inverno
para resistir aos ventos gelados e temperaturas extremamente baixas. Seus cascos firmes agem como ganchos naturais, permitindo-lhes saltar com precisão em penhascos perigosos. As fêmeas e os filhotes geralmente vivem em grandes rebanhos, enquanto os machos se separam e só se juntam ao grupo durante a época de acasalamento. Sua dieta consiste em média, wild mountain goats, grazing on sparse grass in rocky habitat, grama de montanha, folhas de arbustos e líquens. Quando escasseia, eles comem até raízes e cascas de árvores. Apesar de sua resistência, esta espécie ainda está ameaçada pela caça e pela atividade de mineração. Número 2. A cabra gobi. A cabra gobi, ou Capra agagris gobiensis, é uma espécie endêmica que vive nas montanhas e ravinas do deserto de Gobi, na Mongólia e no norte da China. Elas se adaptam a ambientes extremos, quentes durante o dia e muito frios à noite. Os machos têm chifres longos e curvos, enquanto as fêmeas têm chifres pequenos e pontiagudos, ambos auxiliando na defesa e escalada. Seu corpo é compacto e musculoso, e a pelagem marrom avermelhada as camufla perfeitamente entre rochas e dunas. No inverno, a pelagem engrossa para mantê-las aquecidas. Os cascos firmes permitem que elas saltem e se agarrem a penhascos para escapar de predadores como leopardos das neves ou grandes águias. As fêmeas e os filhotes vivem em rebanhos, enquanto os machos geralmente formam pequenos grupos e só se encontram com o rebanho na época de reprodução. Sua dieta inclui folhas, arbustos secos, grama e líquens. Quando há escassez, elas comem até raízes fibrosas. Esta espécie também contribui para a dispersão de sementes e para o equilíbrio da vegetação do deserto. Número 3. A cabra saian. A cabra saian, ou Capra sibérica sionensis, é uma espécie rara que vive nas remotas montanhas Saian, que se estendem entre a Rússia e a Mongólia. O destaque delas é a incrível capacidade de suportar o frio e se adaptar a terrenos rochosos extremamente perigosos. Os machos têm chifres longos, curvos e robustos, às vezes com uma torção elegante. As fêmeas são menores, com chifres mais finos que as ajudam a se mover rapidamente e com agilidade nas fendas das montanhas. A pelagem cinza-marrom engrossa no inverno para resistir a ventos gelados e temperaturas que podem cair para 30 graus Celsius. Seus cascos largos e firmes agem como ganchos naturais, ajudando-as a manter o equilíbrio e a saltar com precisão em superfícies irregulares. As fêmeas e os filhotes vivem em rebanhos, enquanto os machos são geralmente solitários ou vivem em pequenos grupos temporários. Na época de acasalamento, os machos lutam ferozmente com os chifres para conquistar o direito de acasalar com as fêmeas. Sua dieta inclui grama de alta montanha, folhas, arbustos e líquens. Quando há escassez, elas comem até cascas de árvores e raízes fibrosas. Apesar de sua resistência, elas ainda estão ameaçadas pela caça e pelo impacto humano. Número 4. A cabra hengduan. A cabra hengduan, também conhecida como Capra hercus hengduanensis, é uma espécie pouco conhecida, que vive na cordilheira de Hengduan, na província de Sichuan, China. Elas são famosas por sua agilidade incrível, capazes de atravessar desfiladeiros profundos e terrenos rochosos acidentados com segurança. Os machos possuem chifres longos e curvos, usados tanto para combate quanto para exibir seu status, enquanto as fêmeas têm chifres menores, mas ainda muito eficazes para escalar e proteger os filhotes. Seu corpo é robusto e musculoso, e a pelagem marrom avermelhada as ajuda a se misturar com as rochas e a vegetação alpina. No inverno, seus pelos ficam mais longos e espessos para resistir ao frio e aos ventos fortes. Os cascos da cabra hengduan são muito firmes, permitindo que elas saltem com controle entre rochas instáveis. As fêmeas e os filhotes geralmente vivem em rebanhos,
enquanto os machos costumam se separar ou formar grupos temporários. Sua dieta inclui grama, arbustos resistentes à seca, folhas e líquens. Quando há escassez, elas chegam a comer raízes e cascas de árvores. Esta espécie é muito importante para o ecossistema, mas está ameaçada pela caça e pela exploração. Número 5. A cabra Altai. A cabra Altai, também conhecida como capra sibérica altaiensis, vive na cordilheira de Altai, na fronteira entre Rússia, Mongólia, China e Cazaquistão. Esta é uma das espécies de cabras montanhesas mais habilidosas, capaz de conquistar até mesmo penhascos íngremes que deixam muitos predadores quase sem chance. Os machos possuem um par de chifres longos e curvos, que formam um arco muito bonito, enquanto as fêmeas são menores e têm chifres mais finos, ideais para escalar rapidamente e proteger os filhotes. Seu corpo é compacto e musculoso, e a pelagem espessa, que varia do cinza-marrom ao vermelho-marrom, as camufla entre pedras e neve. Especialmente no inverno, a pelagem fica mais longa para resistir a ventos gelados e temperaturas abaixo de zero. Seus cascos largos e firmes agem como ganchos, ajudando-as a manter o equilíbrio em encostas escorregadias. As fêmeas e os filhotes vivem em rebanhos, enquanto os machos são geralmente solitários ou em pequenos grupos, juntando-se ao rebanho apenas na época de acasalamento. Sua dieta inclui grama, folhas, arbustos e líquens. Quando há escassez, elas chegam a comer até raízes fibrosas e cascas de árvores. Embora muito bem adaptada, esta espécie ainda sofre pressão da caça e da atividade humana. Número 6. A cabra markhor. A cabra markhor, ou capra falconeri, é uma das espécies de cabras mais majestosas do mundo, distribuída nas regiões montanhosas do Paquistão, Afeganistão, Cazaquistão e Índia. O que mais se destaca no markhor são seus impressionantes chifres longos e espiralados, que podem atingir 1,5 metro em machos adultos. Os machos geralmente têm pelos avermelhados e uma barba longa, enquanto as fêmeas são menores e têm uma pelagem cinza mais clara. O markhor é extremamente ágil, capaz de saltar por penhascos e fendas íngremes para escapar de predadores como o leopardo das neves. Elas vivem em altitudes de 600 a 3.600 metros, onde o clima é frio e o terreno acidentado. As fêmeas e os filhotes geralmente vivem em grandes rebanhos para maior segurança, enquanto os machos são solitários ou vivem em pequenos grupos. Sua dieta inclui grama, folhas, arbustos e até flores raras. Em tempos de escassez, elas comem líquens e lambem minerais das pedras para complementar a nutrição. Esta espécie está ameaçada pela caça ilegal, mas graças à conservação e ao monitoramento por GPS, a população tem aumentado. Número 7. O Tatra chamois. O Tatra chamois, ou capra tatrica, é uma espécie endêmica e extremamente rara da Cordilheira dos Tatras, entre a Polônia e a Eslováquia. Eles são famosos como mestres da escalada, capazes de se mover em superfícies quase verticais, graças aos seus cascos firmes e músculos fortes. Os machos têm chifres grossos, curvos e robustos, enquanto as fêmeas têm chifres menores, mas perfeitamente adaptados para a escalada. Seu corpo é compacto e robusto, coberto por uma pelagem cinza-marrom que os camufla em terrenos rochosos. No inverno, a pelagem fica mais longa e espessa para resistir a ventos frios e geadas. Seus olhos grandes os ajudam a estimar distâncias com extrema precisão, o que é crucial ao saltar entre rochas irregulares. As fêmeas e os filhotes vivem em rebanhos, enquanto os machos são geralmente solitários ou vivem em pequenos grupos. Na época de reprodução, os machos competem pelas fêmeas em combates de empurrões e chifradas para estabelecer a hierarquia. Sua dieta inclui grama, folhas de arbustos
e plantas de montanha resistentes à seca. Quando há escassez de alimentos, eles comem líquens, musgos e cascas de árvores. Embora protegida, esta espécie ainda sofre pressão do turismo e do impacto humano. Número 8. A cabra selvagem do Sinai. A cabra selvagem do Sinai, ou Capra agagris siniensis, é uma espécie rara que vive nas montanhas do Sinai, no Egito, famosa por sua incrível capacidade de escalar penhascos. Os machos adultos têm um par de chifres grandes e curvos para trás, enquanto as fêmeas são menores, com chifres curtos, mas ainda muito úteis. Seu corpo é compacto e musculoso, perfeitamente adaptado ao terreno rochoso. A cor da pelagem varia do marrom avermelhado ao cinza, ajudando-as a se camuflar naturalmente entre os penhascos áridos. No inverno, a pelagem engrossa para resistir a ventos fortes e baixas temperaturas. Seus cascos largos e firmes permitem que saltem com segurança entre fendas e rochas íngremes. As fêmeas e os filhotes vivem em rebanhos, enquanto os machos geralmente formam pequenos grupos e só se juntam ao rebanho na época de reprodução. Durante a época de acasalamento, as lutas decidem a hierarquia e o direito de reprodução. Sua dieta inclui folhas, arbustos e grama. Em tempos de escassez, elas comem líquens e raízes fibrosas. Apesar de sua grande resistência, esta espécie ainda está ameaçada pela caça e pela perda de habitat, por isso precisa de proteção rigorosa. Número 9. A cabra da montanha núbia. A cabra da montanha núbia, ou Capra nubiana, é uma espécie rara que habita as cadeias montanhosas áridas do norte da África, com ocorrência em algumas regiões do Egito, Sudão e Eritreia. Essa espécie se destaca pela capacidade de sobreviver em terrenos íngremes, quentes e inóspitos, demonstrando força, equilíbrio e resistência notáveis. Os machos adultos possuem um par de chifres longos e curvos, enquanto as fêmeas têm chifres menores, mas ainda robustos o suficiente para escalar e proteger seus filhotes. Sua pelagem geralmente é marrom avermelhada, com a barriga e o rosto mais claros, o que proporciona uma camuflagem perfeita entre as rochas e a terra seca. No inverno, a pelagem se torna mais densa para protegê-los dos ventos fortes e das temperaturas frias. Os cascos fortes permitem que saltem com segurança por fendas estreitas nas rochas. As cabras da montanha núbias vivem em grupos compostos por fêmeas e filhotes, enquanto os machos costumam se separar. Durante a época de acasalamento, os machos competem para estabelecer a hierarquia no rebanho. Sua dieta inclui folhas, arbustos, grama e cascas de árvores. Em tempos de escassez, podem comer até líquens e raízes fibrosas. Graças ao estômago ruminante de 4 câmaras, conseguem extrair o máximo de nutrientes de fontes alimentares escassas. No entanto, essa espécie ainda está ameaçada pela caça e pela perda de habitat. Número 10. A cabra da montanha Walia. A cabra da montanha Walia, ou Capra wali, é uma espécie endêmica rara da Etiópia, encontrada apenas nas altas montanhas de Simien. São considerados mestres das falésias, capazes de se mover por encostas íngremes e perigosas, o que impressiona qualquer um. Os machos adultos possuem chifres grossos e curvos, enquanto as fêmeas têm chifres menores, mas ainda úteis para defesa e disputas. Seu corpo é compacto e musculoso, coberto por uma pelagem marrom avermelhada que se mistura perfeitamente com as rochas e a terra seca. No inverno, a pelagem se alonga e engrossa para protegê-los dos ventos frios e das baixas temperaturas. Os cascos largos e aderentes funcionam como ganchos, permitindo saltos precisos sobre fendas e frestas nas rochas. As cabras da montanha Walia vivem em grupos organizados, com fêmeas e filhotes formando grandes bandos, enquanto os machos
geralmente mantém territórios separados até a época de acasalamento. Nesse período, as batalhas de chifres decidem quem dominará o rebanho. Sua alimentação inclui folhas, grama, arbustos e plantas resistentes à seca. Em tempos de escassez, consomem até líquens e raízes fibrosas. Esta espécie está ameaçada pela caça e pela perda de habitat devido à agricultura e à pecuária. Portanto, requer conservação rigorosa. Número 11. A cabra bezoar. A cabra bezoar, ou Capra aegagrus aegagrus, é uma das principais espécies ancestrais que contribuíram para a formação das cabras domésticas atuais. Elas são encontradas nas montanhas do Irã, Turquia e várias regiões vizinhas no Oriente Médio. A bezoar é conhecida por sua força, agilidade e resistência, sendo capaz de escalar penhascos íngremes com passos firmes e precisos, mesmo em locais de difícil acesso para muitos predadores. Os machos adultos possuem chifres longos e curvos, enquanto as fêmeas têm chifres mais curtos para facilitar a escalada e a autodefesa. Seu corpo é robusto e musculoso, coberto por uma pelagem marrom com a barriga e o rosto mais claros, o que proporciona uma camuflagem perfeita entre as rochas e a vegetação seca. No inverno, a pelagem engrossa para protegê-las dos ventos fortes e do clima frio. Em termos de comportamento social, as fêmeas e os filhotes vivem em grandes grupos, enquanto os machos geralmente são solitários ou vivem em pequenos bandos. Durante a época de acasalamento, os machos se enfrentam em combates intensos com os chifres para garantir o direito de reprodução. Sua dieta inclui folhas, grama, arbustos resistentes à seca e cascas de árvores. Em tempos de escassez, consomem líquens e raízes fibrosas. Apesar de sua resistência, esta espécie ainda está ameaçada pela caça ilegal e pela perda de habitat. Número 12. A cabra das montanhas do Pamir. A cabra das montanhas do Pamir, ou Capra falconeri pamarensis, habita os picos elevados da Cordilheira do Pamir na Ásia Central, um lugar conhecido como o teto do mundo. Esta espécie é maior que muitas outras cabras, com machos adultos podendo pesar até 120 quilos e possuem chifres espirais impressionantes que chamam a atenção de qualquer um. Elas se adaptam perfeitamente ao clima rigoroso, aos ventos fortes e ao terreno rochoso e acidentado. A pelagem espessa ajuda a mantê-las aquecidas, geralmente de cor marrom clara no inverno, e que se torna mais avermelhada no verão, protegendo o corpo e auxiliando na camuflagem. Os machos geralmente vivem sozinhos ou em pequenos grupos, enquanto as fêmeas e os filhotes ficam em rebanhos maiores para maior segurança. A dieta principal consiste em grama de alta montanha, arbustos e líquens. O período de gestação é de cerca de 160 dias, e os filhotes nascem com instinto de escalada, podendo seguir a mãe pelas encostas rochosas em pouquíssimo tempo. Esta espécie contribui para a dispersão de sementes e para o equilíbrio ecológico. No entanto, a caça e as atividades de mineração e exploração de recursos estão reduzindo seu habitat, exigindo programas de monitoramento e proteção rigorosos. A cabra de Nilgiri, também conhecida como Nilgiri tragus hylocrius, é uma espécie rara encontrada apenas nas colinas de Nilgiri, no sul da Índia. Apesar de seu pequeno tamanho, são extremamente ágeis e se adaptam muito bem a terrenos rochosos e florestados. Sua pelagem marrom avermelhada ajuda a se misturar com as rochas e a vegetação rasteira, criando uma camuflagem natural muito eficaz. Os chifres curvos da cabra de Nilgiri não são tão grandes quanto os de outras cabras da montanha, mas são muito fortes, usados para combater e se defender. Em caso de perigo, conseguem escalar penhascos íngremes para escapar de predadores como leopardos ou águias. Esta espécie geralmente vive em pequenos grupos, compostos por fêmeas e filhotes, enquanto os machos adultos
vivem na maioria das vezes sozinhos ou formam grupos temporários. No rebanho, sempre há uma hierarquia clara, e o líder guia o grupo em busca de água e alimento. Sua dieta é bastante variada, incluindo folhas, brotos, grama e arbustos, e em tempos de escassez, mudam para líquens e raízes fibrosas. Os filhotes também aprendem a escalar e a reconhecer o perigo desde cedo. No entanto, o desmatamento, a caça ilegal e a fragmentação do habitat estão tornando a conservação desta espécie um grande desafio. O baral, também conhecido como carneiro azul, com o nome científico Pseudois nayaur, habita as altas montanhas do Himalaia, na Índia, Nepal e Butão. Esta espécie possui uma pelagem cinza azulada característica, que a camufla perfeitamente entre as rochas e a neve, tornando-a quase invisível para predadores, incluindo o leopardo das neves. Os machos adultos têm chifres grossos e curvos para trás, além de um corpo musculoso, o que lhes permite realizar saltos precisos e escaladas arriscadas. As fêmeas são menores, com chifres mais curtos e finos, mas sua capacidade de escalar montanhas ainda é notável. Elas vivem em rebanhos, onde as fêmeas e os filhotes formam grandes grupos, enquanto os machos geralmente se separam até a época de acasalamento. Durante a época de acasalamento, os machos competem com força, agilidade e impressionantes exibições de escalada. Sua dieta principal consiste em grama de alta montanha, arbustos resistentes à seca e líquens. Graças a um sistema digestivo eficiente, o baral consegue sobreviver em altitudes com pouca oxigenação e vegetação escassa. Os filhotes nascem em locais seguros e, em poucas horas, já sabem escalar. O baral desempenha um papel importante no ecossistema, desde a dispersão de sementes e o equilíbrio da vegetação, até ser uma fonte de alimento para predadores. No entanto, as mudanças climáticas e o impacto humano ainda representam grandes desafios para esta espécie. A cabra montesa ibérica, ou capra pirenaica, é uma espécie endêmica da Península Ibérica, distribuída em regiões montanhosas, como os Pirineus e a Serra da Estrela. Elas são famosas por sua capacidade de escalar penhascos íngremes e por sua excelente adaptação a terrenos rochosos e hostis, onde pouquíssimos outros animais conseguem sobreviver. Os machos adultos possuem chifres grandes e curvos para trás, usados para disputar território e impressionar as fêmeas durante a época de acasalamento. As fêmeas são menores, mais ágeis e têm chifres mais finos e pontudos, o que as ajuda a se mover facilmente por fendas estreitas. Sua pelagem varia de marrom a cinza escuro, proporcionando uma camuflagem natural entre as rochas. No inverno, a pelagem engrossa para protegê-las do frio e dos ventos fortes. Os cascos especialmente adaptados e os músculos fortes permitem que mantenham o equilíbrio em encostas, quase verticais. Elas vivem em grupos compostos por fêmeas e filhotes, enquanto os machos geralmente se separam. A dieta principal consiste em grama, folhas e arbustos, mas em tempos de escassez, podem comer líquens, musgos e até cascas de árvores duras. Os filhotes podem seguir a mãe em poucas horas e aprendem a escalar muito rapidamente. Atualmente, esta espécie está ameaçada pela caça ilegal e pela perda de habitat. Por isso, projetos de conservação como o monitoramento por GPS e a reprodução em cativeiro são extremamente necessários. Então, acabamos de explorar 15 espécies de cabras selvagens extremamente especiais, cada uma com sua força, resiliência e uma capacidade de sobrevivência verdadeiramente admirável. De penhascos íngremes e desertos hostis a picos gelados, elas persistem como verdadeiras guerreiras da natureza. Se você achou interessante, não se esqueça de curtir, comentar qual é a sua cabra favorita e se inscrever no canal para continuar acompanhando minhas próximas aventuras na descoberta de animais exóticos. Até o próximo vídeo, Timo.